Bom dia, meu povo gente boa. Eu queria comentar com vocês rapidamente e esclarecer, trazer a verdade sobre tudo que está sendo dito. Quero fazer uma análise aqui com vocês. Meu nome é João Luiz, sou psicanalista, sou teólogo, sou pedagogo, estudante de Direito e Jornalismo. E esse aqui é meu personagem, é João de Sabugosa, que está aqui para falar de política de maneira inteligente, de maneira irônica. É uma referência ao Visconde de Sabugosa, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, personagem do Monteiro Lobato. E quero trazer a verdade sobre todas essas conversas e pesquisas e falas da mídia e atitudes do centrão da direita que contrariam os interesses da população. Quero falar sobre IOF, quero falar sobre emendas impositivas, e você pode ter ouvido isso de muita gente, mas você não ouviu do meu jeito. Então fica aqui, que eu tenho certeza que eu posso agregar muito mais a tudo isso que você já sabe, a partir de uma análise desse meu jeito. Quero falar sobre pessoas importantes que estão aparecendo agora nas investigações em relação à fraude que aconteceu no INSS. Fraude essa que começou lá no governo Temer. E durante o governo Bolsonaro houveram denúncias de que havia algo errado, mas o governo de então não quis investigar. Eu quero falar, sim, sobre essa fraude. Saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas que perguntou às pessoas quem é o responsável pela fraude do INSS. 30% da população afirmaram que o responsável pela fraude no INSS, que começou no governo Temer e que foi ampliada no governo Bolsonaro, as pessoas, 30% delas estão dizendo que o responsável é o Lula. E isso é resultado, gente, das tantas mentiras que circulam pelos grupos do WhatsApp. Mentira dessa extrema direita. E, gente, eu sou uma pessoa que desde criança eu me sinto muito incomodado. Qualquer dia eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu me sinto muito incomodado com injustiça, com malandragem, porque eu nunca fui uma pessoa com essa habilidade de enganar. Eu sou um réu, confesso. Se eu cometer fazer alguma coisa errada, ele vai ficar escrito na minha cara. Então eu evito, porque eu sei que se eu fizer, todo mundo vai saber. Mas eu tenho muita sensibilidade para perceber os injustiçados e tenho muita empatia pelo sofrimento do outro. Então, eu sou um crítico da esquerda, mas eu entendo que a esquerda hoje, o que se salva do Congresso Nacional hoje, eu estou falando com toda a sinceridade, e eu não estou sinceramente errado, porque pode acontecer de eu estar sinceramente equivocado. Quantas vezes eu fui sincero, mas eu tinha uma percepção equivocada, e então eu era uma pessoa sincera e equivocada. Por isso que eu sou aberto à crítica. Você pode me dar uma devolutiva, me dar um feedback. Você pode falar a mim aquilo que em mim está errado e que eu não percebi. E eu vou refletir sobre o que você me disse, e a partir disso eu cresço. Então eu não desprezo a crítica. Tanto que os comentários eu deixo aberto. Existe no YouTube, você pode selecionar lá o tipo de comentários que são permitidos nos seus vídeos. E eu coloco aberto. Eu tiro toda a moderação, para as pessoas poderem falar tudo. Eu sou aberto. Não sou favorável à censura. Sou favorável à responsabilidade por aquilo que a gente faz. Então, censura prévia não. Você pode falar o que você quiser, mas você vai responder pelo que você falou. E isso está na nossa Constituição. É assim que é. Então, gente, o Lula está sendo responsabilizado porque a extrema-direita está criando na mentalidade do povo, através do medo, do ódio, a crença de que o Lula é o responsável. Mas não tem como. Porque durante o governo da Dilma não havia roubo no INSS. Ela foi caçada e aí começou a roubalheira. Durante o governo Bolsonaro, a roubalheira aumentou muito e as associações entraram dentro do INSS para fazer descontos indevidos. E agora a Polícia Federal está apontando para duas figuras ilustres que provavelmente
A Polícia Federal sabe muito mais do que a gente imagina. E esta Polícia Federal, que não tem o supervisor, o superintendente, o trocado, porque no governo Bolsonaro era assim. Toda vez que a Polícia Federal começava a investigar e chegar perto do amigo, de filho, ele ia lá e trocava a superintendência, né? Trocava o chefe, e se não der para trocar o chefe, troca-se o ministro. Agora se sabe, essa Polícia Federal é livre. Que Moro, Sérgio Moro, o cara mais cotado, tem gente que está contando que ele já está eleito governador do Paraná, só que não. Este cara, o paladino da justiça, ele, Onyx Lorenzoni, que já havia recebido propina antes, mas fez-se ali uma manobra, né, para deixar por isso mesmo. Este tal recebeu dinheiro do tal careca do INSS, que é o principal responsável pelas fraudes. Moro e Onyx Lorenzoni envolvido nas fraudes do INSS. Eu não minto, tá lá. E você vai saber muito mais na medida em que essas investigações avançarem e isso se tornar, de fato, público. Eu sempre soube que o Moro não valia nada. E de fato não vale nada. Ele e o Dallagnol quebraram a indústria da construção civil no Brasil. Quebraram. Tudo porque os Estados Unidos tinham interesse em meter a mão no que é nosso, né? Aí eles trabalharam em conluio com os Estados Unidos. Quebraram a indústria nacional para viabilizar, prender o Lula, a toque de caixa, assim, ó, tem que prender o Lula urgentemente para eleger Bolsonaro. E Moro deixou a magistratura, olha o escândalo, para ser ministro de Bolsonaro. E enquanto ministro de Bolsonaro, fechou os olhos para o que vinha acontecendo no INSS. Aí o governo que descobriu, quem descobriu foi a Polícia Federal, mas que agiu, trocou o ministro, mexeu e está pagando a fraude que veio lá de 2017, antes. Está pagando, que vai devolver a esses aposentados o dinheiro que foi roubado deles, que nem era culpa do governo atual. Foi aqui, neste governo, que foi desarticulado esse esquema de corrupção. O governo Bolsonaro é, sem dúvida, o governo mais corrupto que já se teve notícia. E isso tudo vai vir à tona. Por isso o desespero deles em dar um golpe. Porque se eles tivessem dado golpe, nunca jamais se saberia o que aconteceu naquele governo. O governo do Bolsonaro foi um governo onde a corrupção teve espaço aberto para acontecer, né? Por quê? Porque na medida em que Bolsonaro começou a governar, encheu o governo dele de militares. Porque a ideia dele era, eu encho de militares, dou poderes aos militares, eles vão pegar gosto pela coisa, e na hora que eu quiser dar o golpe, caso eu perca as eleições, esses militares estarão comigo e nós daremos o golpe. Só que na medida em que começou a aparecer investigação sobre os filhos, rachadinha, esquema de corrupção dele, o Centrão, malandramente, e esses caras do Centrão, Ciro Nogueira, Lira, sabe, pessoal do PP, do PL, essa gente toda chamou Bolsonaro. A gente já tem subsídios aqui, ó, para caçar o seu mandato. Mas a gente pode negociar. A gente quer emendas impositivas. Sim, você vai dar a chave do cofre pra gente. E a gente poupa a sua família e você. E esse sujeitinho desprezível, ele entregou a chave do cofre na mão de gente imprestável para se proteger. Eu destruo o Brasil, mas eu salvo a minha pele. Agora ele disse que os apoiadores dele são um bando de malucos. E gente que se colocou em risco, que se expôs por ele. Carla Zambelli é uma criminosa. Não tem nada a ver com ele, não. Carla Zambelli é uma mentirosa. Tem um caráter frágil. Mas ela mentiu em prol do governo Bolsonaro. Ela se envolveu em tudo aquilo para beneficiar o governo Bolsonaro. Ele não tem amor, não tem respeito por ninguém. É fácil culpabilizar alguém que chegou depois
quando o esquema estava montado e funcionando desde meados de 2017. Aí culpabiliza-se essa pessoa. E eu sou movido, porque eu não posso me calar diante da injustiça, para sair em defesa. Porque não é assim. Eu me sinto muito incomodado quando eu vejo injustiças. Veja, por exemplo, a IOF. O ministro da Economia, o Haddad, é muito competente. A ideia que se tem por aí é que ele é uma pessoa despreparada. Ele é muito competente. Tem formação, mas não é só formação, é o compromisso. Ele não fica blefando. Ele realmente trabalha, tem uma equipe econômica. Dentro dessa equipe econômica tem outros economistas que ajudam a pensar soluções para o Brasil. Então não é decisão isolada da cabeça dele. A equipe econômica trabalha o tempo todo pensando em soluções, porque o Brasil precisa arrecadar mais. Mas é porque o governo Lula gasta muito, viaja muito. Gente, as viagens, isso não é nada. Não é. Mas é o Bolsa Família que demanda tanto dinheiro assim. Não, gente, o Bolsa Família é para as pessoas comer. O Brasil é riquíssimo. Ainda que cortassem, todos os projetos sociais fossem cortados, mesmo assim faltaria dinheiro. Porque o Congresso Nacional, só nas emendas impositivas, que o governo é obrigado a dar, leva 25% das despesas totais do governo. Além, claro, que aí não está no orçamento do governo. O Congresso Nacional custa muito caro e estes deputados que acusam o governo de gastar demais, eles aumentaram o número de deputados. Não diminuíram os seus benefícios, que são muitos. Estes mesmos deputados, aumentaram o fundo eleitoral, passa dos bilhões. O governo gasta demais, mas vamos aumentar o fundo eleitoral. O governo gasta demais, vamos aumentar o número de deputados. O governo gasta demais, vamos cobrar do governo, vamos criar uma lei aqui para tornar impositivo. O governo tem que dar dinheiro para a gente e a gente não deve explicação nenhuma. E aqueles que deveriam fiscalizar o governo federal, que é o gestor do orçamento, se tornaram gestores do orçamento. E enquanto gestores do orçamento, não há quem fiscalize esses deputados. E detalhe, emendas secretas que vão para determinado lugar, prefeituras, e não se sabe o que é feito. O país que tem um orçamento enxuto e uma despesa pública enorme, que é pesado. Por conta das mamatas, tem que liberar 25% do orçamento todo, que tem que ser gasto em educação, em saúde, segurança, em projetos sociais de inclusão. Esse governo, que tem um orçamento enxuto para administrar tudo isso, que tem um ministro pensando em formas de administrar tudo isso, tem que pegar 25%, ele é obrigado e entregar para esses caras que não apresentam um projeto, não tem ordem de prioridade, não se sabe se esse dinheiro é necessário mesmo, se esse dinheiro vai ser usado, não dão satisfação. Isso é coisa lá do Lira. É o Lira. O Lira, que manda hoje no Hugo Mota. Porque o comando do Congresso Nacional continua na mão do Lira. E este Congresso Nacional derruba tudo quanto é projeto do governo que visa melhorar a vida do povo. Porque quando se fala em aumento no IOF, está se falando em diminuir a carga tributária em cima do povo. É tirar dos mais ricos para poupar os mais pobres. E quando o Congresso Nacional derruba um projeto do governo que visa cobrar impostos dos ricos, dos super ricos, das grandes fortunas, derruba a possibilidade de diminuir a carga tributária em cima da população. E aí esses congressistas vendidos, eles dizem que estão representando os interesses do povo contra um governo que quer taxar a população. E é mentira, gente. Quando se falou em taxar grandes fortunas, o Congresso derrubou, que era uma possibilidade de ter uma receita que desse fôlego ao governo para começar a pensar em reduzir os impostos sobre a população, o pequeno empresário. O pequeno empresário não é rico. IOF, a mudança no IOF é para quem viaja para o exterior. Você viaja para o exterior 2, 3 vezes por ano? Câmbio, cartão de crédito comprado lá, usado lá em Nova York. Aumento no imposto para quem manda dinheiro para fora. Você manda dinheiro para fora? Você não tem dinheiro nem para viajar dentro do Brasil. Aí quando o Congresso diz assim, não pode ter aumento, ele está dando aumento. A exemplo da conta de luz. O Congresso derrubou um veto do governo Lula. E isso vai implicar no aumento das despesas do governo e o aumento, inclusive, na conta de luz. É o Congresso.